deixa de adorar a Deus, quando ele desiste. Não existe momento melhor nas nossas vidas para nós conhecermos quem nós somos, a não ser nos momentos de adversidade, de dificuldade. Se você não for você nesse momento difícil que de repente você está passando, então dificilmente você vai conhecer o seu potencial, porque você só conhece o seu potencial no momento da dificuldade. E por mais difícil que seja a fase que você esteja vivendo, a saída sempre será a adoração, o louvor. É que quando a pessoa ela está passando por momentos difíceis, a primeira coisa que passa na cabeça dela é: vou ficar em casa, hoje eu não vou na igreja, hoje eu não estou a fim de adorar, não, quero ficar na minha. Eu te digo uma coisa: quanto mais em casa você ficar, quando você estiver com problemas, mais os seus problemas irão crescer, mais difícil vai ficar para você. Então é nos piores momentos das nossas vidas que a gente realmente tem que estar na presença de Deus, porque Deus, caso você não saiba, Ele está no meio da tormenta, no meio do furacão. Deus está na tempestade. Deus Ele está quando o mar se torna revolto contra você, os ventos sopram forte, as ondas se levantam, tudo parece que é o fim. Deus Ele está ali presente. A única coisa que nós temos que fazer nesses momentos difíceis é acreditar, é confiar. E uma coisa interessante é adorar. Se você soubesse o poder que existe na adoração, principalmente no louvor, você nunca mais chegaria atrasado na igreja, nunca mais. Você chegaria mais cedo e já ficaria na expectativa. Não, eu quero louvar, eu quero adorar, eu estou aqui para louvar a Deus, eu estou aqui para adorar a Deus, para deixar de lado os meus problemas, as adversidades que eu estou passando. Não, eu estou aqui para me entregar nessa noite. E você ia ver como você ia sair daqui abençoado. O livro de Atos, capítulo 16, Lucas, com precisão, porque o livro de Atos, é como eu já expliquei para você, atos são o que? São feitos, né? Atos dos apóstolos. Aí no capítulo 16 do livro de Atos, versículo 16, começou a acontecer algo que incomodava o apóstolo Paulo e Silas. Veja que coisa interessante. E aconteceu que indo nós, porque Lucas estava com eles, e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual adivinhava e dava grande lucro aos seus senhores. Então não caia naquela bobeira de achar que todo mundo que profetiza para você, adivinha a sua vida, significa que aquela pessoa seja de Deus. Hoje nós estamos cercados de muitos charlatões, de pessoas que supostamente eles descobrem o que estão acontecendo, o que está acontecendo na vida das pessoas que frequentam igreja. Eu conheço um monte. Você pode ver que esses gurus, ou seja, esses adivinhos, a maioria das vezes eles fazem isso com a igreja lotada. Eles fazem um evento, por quê? Num evento você não conhece um monte de pessoas. Aí vem um monte de pessoas desconhecidas, senta no meio do pessoal da igreja e ele começa a fazer aqueles revelamentos, dá aquelas profetadas, aí começa a se levantar pessoas no meio dizendo que é com elas, que está falando com elas, e etc e tal, e chora e fazem aquele sensacionalismo. Então tome muito cuidado com isso, porque em primeiro lugar, eu não preciso falar como a sua vida está para você acreditar que Deus está com você, ou para você acreditar que Deus Ele quer fazer algo na sua vida. Deus Ele sabe a sua situação, conhece as suas lágrimas, conhece as suas dores. E eu falando para você o que está acontecendo na sua vida, o que vai acrescentar? Vai te ajudar no quê? Então mesmo que ninguém saiba do que está acontecendo com você, creia na palavra, creia que Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que você pensa e além daquilo que você pede. Então aquela moça todos os dias saía para Paulo e dizia assim: olha, eis aqui, esses são homens de Deus que anunciam um caminho da salvação. Ela estava mentindo? Ela não estava mentindo.
Porque até Satanás sabe quando você é um homem de Deus, quando você é uma mulher de Deus. E ele estava falando a verdade, estava elogiando o apóstolo Paulo. Mas nós não podemos nos deixar levar por determinados elogios. Se você tem uma consciência e a pessoa fica te elogiando muito, então não vai por aquela pessoa que ou por aquilo que as pessoas estão dizendo de você. Vai pela sua consciência. Não caia na zona de conforto, porque ali aquela mulher ou aquele espírito maligno estava querendo encher o ego de Paulo. Aí Paulo podia encher o ego e dizer: poxa, aí, tá vendo? É isso mesmo, ela está dizendo que eu sou um homem de Deus. Mas o apóstolo Paulo, a palavra diz que se incomodou com aquilo. E estava seguindo Paulo e a nós, clamando, dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela muitos dias. Mas Paulo, se sentindo incomodado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando, sai dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e levaram à praça, à presença dos magistrados. Então, em um dia o diabo elogiava Paulo, no outro dia mandou prender Paulo. Olha que coisa. Um dia Satanás dava, no outro dia ele tirava, ele tomava, ele prendia. É assim que Satanás faz. Ele elogiou Paulo para que Paulo fizesse a vontade dele, se enchesse de ego, de orgulho, de vaidade. Como Paulo não fez isso, então prendeu Paulo. A mesma coisa acontece conosco. Enquanto nós estivermos fazendo a vontade de Satanás, ele vai estar nos elogiando. E todos os dias ele fazia isso. Por muitos dias fazia isso com Paulo. Até que Paulo chegou e falou: não, basta, eu te repreendo, Satanás. Eu não aceito mais esses elogios. Porque enquanto o mundo estiver também te elogiando, falando bem de você, e você continuar fazendo a vontade do mundo, você está perdido. Enquanto aqueles caras estiverem te elogiando e você estiver saindo com eles, aqueles amigos estiverem te elogiando e você estiver saindo com aqueles amigos, vai estar tudo bem. A partir do momento que você dizer para esses amigos: não, basta, chega, eu não quero mais sair, não quero mais beber, não quero mais fumar, não quero mais usar tóxico, eu quero Jesus, eu quero Deus, você vai ver se eles vão ou não vão se revoltar contra você. E aquele demônio se revoltou contra Paulo e usou os magistrados daquela cidade, porque aqueles homens, eles não queriam saber se Paulo estava libertando aquela moça dos espíritos malignos, porque ela tinha um demônio. Era um demônio que fazia aquela mulher adivinhar as coisas. Mas os seus mestres, né, eles não se importavam, porque dava lucro para eles. E aqui para nós hoje, as igrejas que mais dão lucro são igrejas de adivinhação, que fica adivinhando a sua vida. Não é revelação, porque revelar é mostrar para você aquilo que está escrito na palavra, é fazer você compreender coisas que de repente você até então não conseguiu compreender. E nessa noite o Espírito Santo, ele vai falar com você. O Espírito Santo, ele vai te dar entendimento, discernimento, sabedoria do que você deve fazer para você sair daqui nessa noite abençoado. Então, você já teve um dia cheio, você já saiu, já passeou, já fez o que você tinha que fazer. Então eu quero que agora, nesse momento, você deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Eu quero que você diga a ele: Espírito Santo, fale ao meu coração, eu quero ouvir a sua voz. Eu estou cansado de ouvir a voz dos homens, conselhos dos homens. Hoje à noite eu deixei tudo, eu larguei tudo para estar aqui. Esse é o meu lugar preferido. Eu escolhi estar aqui nessa noite para poder ouvir a sua voz, os seus conselhos, porque se o Senhor falar comigo, eu tenho certeza que a minha vida vai mudar. Eu quero que você tenha isso no coração. Se desconecte, se desligue de tudo do mundo lá fora. Esqueça agora até dos seus problemas e preste atenção na palavra, porque a palavra é viva e eficaz. Ela pode abençoar você. Então, voltando aqui à leitura do texto, aqueles homens, quando viram que perderam a fonte de lucro, eles se revoltaram e mandaram prender Paulo. E apresentaram Paulo aos magistrados. E disseram: estes homens, Paulo e Silas,
sendo judeus, perturbam a nossa cidade, porque somos romanos, e nos expõem costume que a nós não é lícito receber, nem praticar, visto que somos o quê? Visto que somos romanos. E a multidão se levantou unânime contra eles. Unânime, toda a multidão. Mas você sabe que um homem com Deus, ele vale mais do que qualquer multidão. Pode ter um exército contra você, Deus, ele não olha para a multidão, ele olha para a obediência, a reverência, ele olha para o seu coração. Então, por maior que sejam aqueles que se levantem contra você, não se preocupe, porque Deus, ele está presente. Então, todos aqueles homens, aquela multidão, se levantaram unânimes contra Paulo e Silas. E a multidão se levantou unânimes contra eles, e os magistrados os arrastaram e começaram a açoitá-los com varas. Tiraram as suas vestes e mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhe dado muitos açoites, não foi um, não foi dois, foram muitos açoites. E cabe aqui dizer que cada açoite significa 4 chibatadas menos uma. Jesus, ele levou vários açoites, 4 chibatadas menos uma, no peito, nas costas, nas pernas, no pé. E eles levaram vários, ao ponto da carne daqueles homens, de Paulo e Silas, ficar totalmente dilacerada. Eu não sei se você sabe, mas Paulo, ele terminou a vida dele todo dilacerado, a cabeça dele toda furada, porque ele levou muitas pedradas, era todo machucado, de tanto açoite que ele levava, e de tantas prisões que encarceravam ele. Então eles levaram muitos açoites com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite. Perto do quê? Perto da meia-noite. É o melhor horário para o baile, para a festa, para o pagode, para o forró, para a cachaça, para o motel. Perto da meia-noite. Você decide o que você pode fazer perto da meia-noite. Perto da meia-noite você já está com sono, querendo dormir. Perto da meia-noite você já está cansado. Então, se for final de semana, perto da meia-noite, a noite está começando para você, porque você tem na sua cabeça que a noite é uma criança. Mas perto da meia-noite, aqueles 2 homens de Deus, Paulo e Silas, oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos eles. Agora, vamos raciocinar. Paulo havia feito um benefício, Paulo havia feito um bem, mas existem pessoas que não querem saber do bem que você faz. Não querem saber, não quer saber se você ajuda, se você dá cesta básica, se você dá dízimo, se você dá oferta, se você é do bem. Existem pessoas que não querem saber. Existem pessoas que o papel delas vai ser perseguir você, vai tentar acabar com a sua vida, mas nem por isso você vai se tornar uma pessoa ruim. Mas saiba você que as bondades que você faz, as coisas boas que você faz para as pessoas, não significa que elas vão fazer o mesmo. Na maioria das vezes, o bem que você faz, você vai receber a paga em maldade, em coisas ruins. Então Paulo libertou aquela moça, era escrava de Satanás. E qual foi a paga dele? Açoite e prisões. E aqueles magistrados ainda disseram: olha, prenda ele
com toda a segurança. E eles pegaram e levaram Paulo lá para a última cela, para o cárcere mais escondido, mais profundo, um lugar escuro, frio, gelado. E como se não bastasse, prenderam Paulo e Silas num tronco, amarraram os seus pés, para que não houvesse probabilidade nenhuma deles escaparem. Olha que coisa! Mas a palavra diz que com toda essa segurança, as cadeias, as correntes, os grilhões não conseguiram desanimar o coração daqueles homens. Porque, como eu disse, o que de repente podia passar na cabeça deles? Poxa, meu Deus, eu estou fazendo bem, nós fizemos o bem, e olha qual foi a paga. Nos prenderam, nos açoitaram e nos colocaram na última cela aqui, ó, no lugar mais frio, mais gelado que existe dessa prisão. Mas eles não fizeram isso, eles não murmuraram, eles não reclamaram. O que eles começaram a fazer? Eles começaram a louvar. Mas entenda uma coisa, presta atenção. Eles começaram a louvar, eles começaram a adorar. Mas quando a gente fala isso, o que passa na sua cabeça? Passa na sua cabeça que eles estavam lá na cela assim, ó: glória, glória, aleluia. Simbora, Silas. Glória, glória. Não era assim que eles estavam louvando a Deus. Não era assim. Pense você, eles acabaram de ser açoitados, ninguém tinha limpado a ferida deles, eles estavam com o corpo todo dolorido, ainda estava sangrando, as vestes grudando nas cicatrizes, na pele, e sentindo dores, aquelas dores atrozes, dores que de repente eles nunca haviam sentido. Então eu fico imaginando Paulo e Silas louvando a Deus com a voz embargada. Você já sentiu dor? Ou você está sentindo dor? Como está a sua situação? Como está o seu casamento? Como está a sua família? Como está a sua vida sentimental? Porque nesse momento de dor, é como eu estou dizendo para você, muitas pessoas, ao invés de vir para a casa de Deus, ao invés de vir adorar, elas preferem ficar em casa, e elas dizem: não, hoje eu não vou, porque hoje eu não estou legal, eu não quero ir para a igreja, eu não quero ir trabalhar. Mas é como eu estou dizendo, os piores momentos da sua vida, é os momentos que você tem que provar quem você é aí que você tem que trabalhar mesmo, é aí que você tem que vir para a igreja, é aí que você tem que adorar a Deus, porque é muito fácil você adorar a Deus, trabalhar e fazer o que você tem que fazer quando tudo está muito bem. Mas eu quero ver você ser quem você é no momento de adversidade. E aqueles homens, eles eram adoradores, aqueles homens tinham entregado realmente a vida para Jesus. Então, mesmo com o corpo todo ensanguentado, mesmo sentindo dores, eles conseguiam abrir a boca para adorar a Deus, coisa que muitas das vezes eu não consigo fazer, você não consegue fazer. Mas o caminho é esse, é adorar. Vai fazer o quê? Vai murmurar, vai reclamar, vai se matar, vai largar tudo, sumir, desaparecer? Não. O caminho se chama adoração. E de repente eles ali louvando, adorando, devido às dores, o canto saindo até desafinado, a voz embargada, mas eles não deixavam de adorar. E quando deu meia-noite, por volta de meia-noite, a adoração daqueles homens fez aquele lugar tremer. E a palavra diz que houve um tão grande terremoto que os guardas que estavam lá fugiram, as pessoas fugiram, correram. E o carcereiro, que estava guardando a vida de Paulo com a própria vida, se desesperou e quis tirar a própria vida. Quando ele viu aquele terremoto, quando ele viu as cadeias abertas, quando ele viu que todos os presos fugiram,
Os soldados fugiram, ele ficou só. Ele quis tirar a própria vida, mas quando ele pegou o punhal e enfiar no peito, de repente quem aparece? Paulo e Silas, e diz para eles: olha, não faça isso, nós estamos aqui. Mesmo em meio ao terremoto, Paulo e Silas estavam ali. Por pior que seja o terremoto que esteja acontecendo na sua vida, permaneça, não corra, não fuja, porque Deus tem algo grande para fazer na sua vida. Está doendo, permaneça. Está triste, permaneça. Todo mundo está contra você, te abandonaram, te deixaram só, permaneça. Bispo, mas eu estou com as mãos atadas, com os pés atados, eu estou preso em um cárcere, eu não vejo saída. Não tem problema. Sabe por quê? Porque Satanás é burro. Satanás é burro. Ele amarrou os pés de Paulo e Silas, ele amarrou as mãos, ele prendeu Paulo e Silas no cárcere mais profundo, mas ele esqueceu de atar, fechar, tampar a boca dos dois. E quando eles abriram a boca, quando eles começaram a louvar, quando eles começaram a adorar, o terremoto aconteceu. As cadeias foram quebradas, os grilhões foram quebrados, as portas, as trancas se arrebentaram, e o Espírito Santo tirou eles naquela situação. E não somente tirou eles, ainda salvou o carcereiro e toda a família dele. Então, por mais que as suas mãos estejam atadas, os seus pés estejam atados, por mais preso que você esteja, por mais que você não veja uma saída, não saiba mais o que fazer, você tem boca. Você tem boca. Adore a Deus. Adore a Deus. Às vezes nós estamos aqui na igreja e a gente vê pessoas assim, obreiros, alguns membros da igreja cantando com todo fervor. Sabe por que eles fazem isso? Na maioria das vezes não é porque eles estão felizes. Na maioria das vezes não é porque tudo está bem para eles. Eles fazem isso porque eles estão passando pelo pior momento da vida deles. Mas eles sabem que a única maneira, a única forma de vencer esse inimigo, esse problema que sobreveio, é adorando, é estando aqui nesse lugar. Não adianta você correr, não adianta você esmorecer, não adianta você querer sair fora, não adianta, a coisa piora para você. Então nessa noite eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar. Eu gostaria que você ficasse em pé. E eu gostaria que você abrisse o seu coração e entendesse que essa dor, ela não vai te matar, que esse problema que você está passando não é o seu fim. Por mais que Satanás tenha amarrado os seus pés, amarrado as suas mãos, por mais que Satanás tenha te colocado num lugar de bancarrota, você está preso, você está enclausulado, encarcerado, você não sabe o que fazer, você está desesperado. Então nessa noite eu gostaria que você somente louvasse a Deus. Louvasse a Deus pelo prazer de estar aqui. Louvasse a Deus pela oportunidade que Ele está te dando. É como eu disse, mesmo doendo, mesmo ferindo, mesmo te magoando, te machucando, você não deixa de crer em Deus. Você não deixa de crer no Pai. Porque é através do nosso louvor que as trancas, que as cadeias, as amarras vão arrebentar. Deus nessa noite Ele vai abalar os alicerces do inferno. Deus Ele vai fazer da mesma forma que houve aquele terremoto. Ele vai abalar a sua vida.
E se isso já está acontecendo, não fuja, não desanime, não desista, porque Deus, Ele tem coisas grandes para você. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos. Eu coloco a minha casa, a minha família, os meus filhos. Eu coloco o meu casamento. Eu coloco aquele meu parente, amigo, irmão que está doente, enfermo, numa UTI. Apresente essa pessoa a Deus. Diga para Deus que ela está encarcerada também. Ela está naquela UTI, está desenganada pela medicina. Coloque na mão de Deus nessa noite os seus problemas, as suas necessidades. Diz para Jesus qual é a sua dor. Diga que a sua alma está abatida, que você se encontra fraco, cansado, oprimido. Mas diga para Satanás que você não vai parar, você vai continuar. Porque se é Deus que está te provando, então você vai ser aprovado. Porque todos aqueles que permanecem, eles são abençoados. É isso que você tem que entender. Você não precisa ser expertise em nada daquilo que você está fazendo, expertise na palavra. Você não precisa, sabe, ter uma fé inabalável. A única coisa que você tem que fazer é perseverar, é permanecer. Porque se você permanecer, você vai ser abençoado. Então permaneça. Só peça para Jesus te fortalecer, te dar fé, porque eu tenho certeza que a sua hora vai chegar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E que todos digam assim seja. Amém. Graças a Deus.